abrir a Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra: Não ameis o mundo, a versão que eu estou usando aqui é a Ara. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Eu quero pedir agora para os irmãos, cada um abrir em um versículo, por gentileza. Arcelino, abre aí em 1 João. Só voltar um capítulo aí, 1 João 1,4. Nilson, ainda no capítulo 2, só voltar um pouquinho aí até o versículo 1. Mas quem? Vivi ou Dantas. No capítulo 2, versículo 26. Isso. Tudo 1 João. Marcelino é o capítulo 1, versículo 4. Nilson, capítulo 2, versículo 1. Vivi, capítulo 2, verso 26. E eu, capítulo 5, verso 13. Vamos lá. Pode ir. 1,4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Certo. E o meu aqui, 1 João 5, 13. Olha, me perdi aqui, calma aí. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esses 4 versos que nós lemos é como se fosse um resumão aí da primeira carta de João. É mais ou menos assim o que João a justificativa do porquê que João está escrevendo essa carta. Então, na primeira aqui que o Arcelino leu, ele está falando aqui da comunhão e da alegria. A motivação ali dele estar iniciando essa carta é para reafirmar a necessidade da comunhão e da alegria de viver essa comunhão. Na segunda leitura que nosso irmão Nilson fez, ele fala sobre evitar as ciladas do pecado, mas se por acaso a gente cair, que nós temos um advogado que é fiel para nos perdoar. E o verso que nosso irmão Dantas disse, ele fala sobre a proteção contra os falsos mestres. E por último, o que eu li aqui fala sobre a nossa vida eterna. Então, João, as últimas passagens que eu tenho meditado e trazido aqui para os irmãos têm sido muito em cima de João. E assim, para dar um pouco desse contexto histórico, eu quis trazer aqui um pouquinho de cada capítulo, né, dos 5 capítulos que tem na primeira carta, onde ele está justificando, olha, eu estou escrevendo a vocês por isso. E aí ele fala, eu estou escrevendo agora a vocês por isso, e por isso, e por isso. Então ele está justificando essa carta que ele está escrevendo para a igreja. E aí vale lembrar que João, ele é o último, ou um dos últimos apóstolos vivos. Ele era o mais jovem, que estava com Cristo. Então, após a morte de Cristo, ele foi o que durou mais, digamos assim, né? Ele foi o que viu mais coisas acontecerem com a igreja primitiva. Então ele viu lá a destruição do templo, a perseguição, a revolta dos judeus, depois o Império Romano indo lá e destruindo tudo, e aí ele foge para Éfeso, e aí tem toda aquela questão dele ficar isolado na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse e tudo mais. E nesse tempo que João passou com a igreja, ele já viu muita coisa se perder. Muita coisa do que Cristo deixou como a base do Evangelho, ele viu muita coisa ser deturpada, ser escondida, ser ensinada de uma forma ali um pouco diferente, né? Colocando uma doutrina humana aqui, um sofisma, né? Que é uma pequena mentirazinha ali, outra coisa. Então ele viu muitas dessas coisas acontecendo já no primeiro século. Então assim,
bem pouco tempo se passou, né? Se a gente pensar em 2000 anos e tanto de história, pouco tempo tinha se passado e algumas verdades básicas que Cristo deixou para nós já estavam se perdendo. Então ele escreve essa carta para reafirmar algumas coisas. E aí aqui no capítulo 2, a ênfase que eu quero trazer para os irmãos é ele reafirmando a necessidade de nós nos apegarmos a Cristo e não amarmos o mundo. E aqui, irmão, é interessante que quando eu meditei nessa passagem, eu fiquei pensando, né? No primeiro versículo ele fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Poxa, mas Cristo não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, quando criou o mundo, a cada dia da criação ele não olhava para o mundo e via que era bom, que ele criou uma coisa boa, uma coisa agradável aos olhos. Então, por que nós não podemos amar o mundo? Ou por que nós não podemos amar as coisas que há no mundo? Por que João está afirmando isso aqui? O mundo que João está tratando aqui não é o mundo criação de Deus, não é o mundo perfeito de Deus, é o mundo pecado, é o mundo que jaz no maligno, é aquilo que foi colocado nas mãos de Satanás após a queda do homem. Então aquilo que antes era para o homem dominar, para o homem cuidar lá no Éden, que realmente era perfeito, né, em sua plenitude, após a queda do homem, após a entrada do pecado no mundo, deixou de ser perfeito. Então, no mundo hoje nós temos aquilo que é, ao mesmo tempo que o mundo ele é a criação de Deus, essas maravilhas que nós vemos aqui, essa noite maravilhosa, essas árvores, a lua, nossa família, ao mesmo tempo que tudo isso aqui é muito bom, se isso aqui não estiver diante de Deus, ele acaba se tornando mal, mas não é um mal em si mesmo, né? Eu até escutei uma explicação, acho que todos os irmãos já escutaram isso aqui, né? A questão de calor e frio. Quando vão explicar lá, não, o frio ele na verdade não existe, né? O que existe é a ausência do calor. Então, já vi explicações em relacionado ao mal dessa forma. Então, o mal ele não tem uma existência, uma coisa assim palpável. Na verdade, o que existe é a ausência do bem, do Criador. Então, a partir do momento que o homem não está aos pés do Criador, a partir do momento que nós não olhamos para a criação como algo para ser colocado, para ser reverenciado, quando nós colocamos a criação como um ídolo, ou quando nós colocamos a nossa família como um ídolo, ou quando nós colocamos nosso trabalho, o dinheiro que a gente ganha, quando isso toma o lugar de Deus, isso vira o mundo que João está falando aqui. É esse mundo que João está falando, aquele mundo do pecado, o mundo que jaz no maligno, o mundo que foi entregue a Satanás. E aí ele continua, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí, eu queria fazer um link agora desse segundo versículo aqui, do 16, com a tentação que Cristo sofre. Então nós vamos agora lá em Lucas 4, do 1 ao 13. Só um minutinho. Lucas 4, do 1 ao 13. Diz assim. Essa história todo mundo conhece, né? A tentação que Cristo sofre de Satanás. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo.
porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, irmãos, eu vejo um paralelo muito grande do que Cristo passou aqui com o que João está falando. Se nós repararmos aqui, Satanás ele começa aqui. Primeira observação, Jesus estava com fome. O texto ele menciona isso. E mesmo estando cheio do Espírito Santo, como a Bíblia fala, Jesus nada comeu e ao fim dos dias ele teve fome. E aí Satanás começa então naquilo que é mais urgente, digamos assim, né? Ó, então ele está com fome, eu vou oferecer aqui que ele transforme a pedra em pão. E qual é a primeira concupiscência que João afirma lá? Se nós repararmos, ele fala, ó, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Então, aquilo que estava passando, nada mais era do que um desejo da carne. Ele estava sofrendo ali um desejo da carne, uma necessidade da carne. E o Satanás sagazmente ofereceu já o pão. E aí na próxima, Satanás não conseguindo, ele vai... A Bíblia fala que ele eleva Cristo, né, até um ponto alto e mostra. Então ele está falando o que aqui? Da visão. Ele mostra, ele coloca na visão de Cristo todos os reinos que estavam sob a autoridade dele e oferece a Cristo. Então aqui nós estamos falando do quê? Da concupiscência dos olhos, que João está afirmando. Olha, tá vendo isso daqui? Mexeu com a questão da visão de Cristo. Ó, tudo que você está vendo aqui eu posso te dar se você me adorar. E a terceira... Como que Satanás trata com Cristo? Ele viu também que não conseguiu, aí ele tenta a última vez, levando até Jerusalém, colocando sobre o pináculo do templo e falando, ó, se você é realmente filho de Deus, então atira-te daqui, que você dará ordem aos seus anjos para que te guardem. E aqui ele mexe com o quê? Com algumas traduções dizem que é o orgulho da vida, ou a soberba da vida, mas ele mexe com a questão do caráter de Deus. Só, você realmente é Deus? Então se coloque no lugar de Deus e vá lá. Quero ver se você é Deus mesmo. Coloque-se no seu lugar. E a Bíblia vai falar que Cristo em nenhum momento ele usurpou ser igual a Deus. Então se tem uma coisa que Cristo não tinha, era orgulho. E Cristo sempre se esvaziava. Então ele não se colocou nessa condição de ir lá. E aí Cristo afirma para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, da mesma forma que Cristo foi tentado, se nós analisarmos, se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja como um todo, durante todos esses milhares de anos, e aqui a nossa congregação hoje, a igreja aqui no Brasil, século 21, ano de 2024, nós vamos ver que o nosso pecado, as nossas dificuldades, as nossas tentações sempre vão passar por isso. E já estavam passando com o povo naquela época. E aí João está falando com eles, olha só, tomem cuidado. Que aquilo que Cristo passou, se Cristo passou mesmo estando cheio do Espírito Santo, vocês também vão passar. Vocês também vão sentir fome. Vocês também vão sentir desejo com seus olhos. Vocês também vão se orgulhar de coisas na vida que vocês vão poder alcançar. Então tomem cuidado com isso. João aqui está advertindo o povo contra isso. E aí continuando, deixa eu voltar aqui para 1 João. E ele fala, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo que Satanás ofereceu ali para Cristo, tudo aquilo que, até os enganos que a igreja já estava caindo naquele momento, e se nós pararmos para pensar hoje aqui, tudo aquilo que nos tira da comunhão uns com os outros, ou nos tira da comunhão de Deus, se nós pararmos para pensar, são coisas terrenas, são coisas passageiras, são coisas que nós, muitas das vezes, são lícitas, como Satanás falou, né? Era lícito, porque tudo estava escrito. Cristo poderia fazer tudo aquilo que ele quisesse. Da mesma forma que satisfazendo o desejo da nossa carne, da mesma forma que se orgulhar de alguma coisa, o mal em si não está aí. O problema é quando nós deixamos de cumprir o propósito de Cristo para nos rendermos a isso.
Cristo tinha total consciência de que ele precisava passar por aquilo, que ele precisava continuar, que ele precisava sofrer aquilo, que ele precisava morrer por nós para cumprir o propósito dele. E nós, como igreja, se nós somos o corpo de Cristo, eu costumo dizer lá na Fábio, já falei com os irmãos lá, acho que eu já comentei aqui também, se a gente parar para pensar, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Aí não tem como você ter comunhão só com Cristo e não ter comunhão com a igreja. Como é que você vai ter comunhão só com a cabeça de alguém? Você já conversou só com a cabeça de alguém? Ah, a cabeça do Dantas, eu vou conversar com a cabeça do Dantas ali e o corpo. Então, não tem como. A comunhão com Cristo passa pela comunhão com a igreja. Então, se nós realmente aceitamos Cristo, reconhecemos a morte de Cristo como a nossa salvação, nós temos que buscar a comunhão com Cristo. E é isso, essa comunhão com Cristo, que vai nos fazer reconhecermos o nosso propósito aqui como igreja, manifestarmos os nossos dons aqui como igreja. E isso sim vai suplantar, vai diminuir, vai fazer nós darmos o direcionamento certo para os nossos desejos, para as nossas vontades. Né? As nossas vontades vão estar submetidas à vontade de Deus. Então, nosso amor para com o mundo, como ele fala aqui, vai ser um amor que Cristo teve para com o mundo. O João está condenando o amor do mundo aqui, não é o amor que Cristo teve. Porque normalmente o amor que nós temos com o mundo é um amor de apego. É um amor de querer aproveitar as coisas desse mundo, de querer satisfazer o máximo e ter o prazer ao máximo. Quando Cristo não buscou nada praticamente do que esse mundo tinha a oferecer. Pelo contrário, ele esteve no mundo se doando ao máximo. Então foi o sentido inverso. Tanto que a passagem lá, né, João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que entregou. Então, já caminhando para o fim, eu não quero me alongar muito, nós temos que amar o mundo da maneira que Cristo amou. Temos que buscar a comunhão com Cristo aqui uns com os outros, da maneira como Cristo buscou, que foi o quê? Se entregando. Entregando seus dons, entregando seus dias, entregando a sua vontade para a vontade de Deus. Ele não quis fazer nada por vontade própria, nem por força própria. Ele não quis em nenhum momento se colocar na condição de Deus, de príncipe desse mundo. Pelo contrário, ele sabia que isso já estava na mão de Satanás. E ele veio para cá para pura e simplesmente cumprir a vontade de Deus. E agora, para finalizar, já uma palavra breve, eu queria fazer 3 perguntas aqui para os irmãos. Como que nós podemos então combater esse mal? Como nós podemos combater essa mentira, esse engano? E como nós podemos combater o pecado? Eu queria ir lá em Levítico com os irmãos, bem rapidamente, já para nós finalizarmos. Em Levítico 19, Levítico 19, do 4 ao 18. Olha que interessante. Eu vou ler aqui para ficar um pouco mais rápido. Diz assim a palavra, do 4 até o 18. Aqui que Deus está reafirmando as leis a Moisés, né? As leis que ele já tinha dado. Então ele começa: não vos virareis para ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu queria que os irmãos reparassem aqui a quantidade de nãos que existem aqui nos versículos. Então já tivemos um não aqui. Quando oferecedes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceito. No dia em que ofereceres e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Mais um. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe de sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Mais um não. Não rebuscarás a tua vinha, outro não. Nem colherás os bagos caídos da tua vinha,
deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade. Aqui tem mais uns 3, né? Nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis, mais um não, falso, pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Mais um. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás a paga do jornaleiro. Não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. E aqui o último. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A ênfase que eu queria dar para os irmãos aqui é o seguinte. Eu comecei aqui falando sobre a questão do mal não ter a essência, uma existência em si mesmo. E o que eu vejo que nós, muitas das vezes, acredito que o povo, naquela época de João, que quando João escreve também estava passando por isso, nós temos uma tendência a nos apegar aos nãos. Nós temos uma tendência a nos apegar àquilo que é proibido, aquilo que Deus proíbe, né? Aquilo que é oculto, aquele conhecimento oculto, aquela coisa que não pode ser feita, aquela coisa que é um mistério, que se você fizer vai ter uma consequência ruim. Nós temos uma tendência natural a isso. Nós focamos muito em combater o nosso pecado usando os nãos. Mas a ênfase que João está dando aqui, ele começa já a carta dele assim, ele está dizendo, olha, eu apalpei Cristo, eu vi Cristo. Ele usa muitos sentidos, né? Então eu tive relacionamento com Cristo. Aqui, no final desses versículos que eu li aqui, após muitos nãos, assim, a gente vai reparar que ele fala um não, mas fala um mais. Ele fala um não e fala um mais. Ele fala um não e fala um mais. E aí no último ele fala um não e fala, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então o amor, se nós focarmos aqui no amor de Cristo, na entrega uns pelos outros, no amor como o João está falando, no verdadeiro amor, nós não vamos precisar nos preocupar tanto assim com o não. Essa é a grande chave que Cristo traz de entendimento. Olha, busque relacionamento com Deus por meio de mim. Busque relacionamento em comunhão comigo, com a igreja, que vocês não vão precisar se preocupar tanto assim com os nãos. Não precisa, não existe um mistério, não existe um conhecimento gnóstico, né? Como que eu não acabei não abordando esse assunto, mas é o que João estava combatendo ali. Não tem uma teoria, uma doutrina especial que você vai aprender agora e que vai te fazer alcançar os céus. Não tem nada disso, não tem esse mistério. Você não vai combater o mal dessa forma. A gente não vai combater o mal com todas essas teorias, os coaches que nós vemos por aí. Porque nós vamos combater o mal, o nosso pecado, nós vamos ajudar uns aos outros a combater os pecados uns dos outros, realmente focando no amor uns pelos outros, na entrega uns pelos outros, na confissão de pecados, como nosso irmão disse. É no relacionamento uns com os outros e no nosso relacionamento com Deus que nós vamos encontrar a verdadeira solução para combater as heresias, para combater os pecados, os enganos, as mentiras, as coisas que estão ocultas. Então, essa passagem, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que nós busquemos esse verdadeiro relacionamento com Deus. E aí eu anotei uma frase aqui que eu achei interessante, criada por mim mesmo, que as pessoas à nossa volta aqui, os irmãos lá na FAB, nossa família, só vão ver Cristo em nós se nós não perdermos Cristo de vista. Então, assim, o que João ele fala muito sobre essa questão da visão. No início ele fala que como eu disse, né, as mãos dele tocaram, ele viu, ele esteve com Cristo. E aí depois ele fala sobre os sentidos novamente, alertando sobre a questão das concupiscências. Então, assim, o que você tem desejado? O que nós temos desejado? O que nós temos visto, né, no sentido de
estou visando alcançar aquilo? Que nós estamos, que nossa carne tem sentido de necessidade? Será que tem sido um desejo como o coração de Cristo? Será que nós temos desejado fazer a vontade do Pai, como Cristo o tempo todo falou, olha, tá, eu posso fazer isso, mas também está escrito aquilo, que a vontade do meu Pai era aquilo. Eu posso fazer isso, mas não me convém fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo que meu Pai me pediu. Então, será que nós estamos tendo essa ação de nos relacionar primeiro com Cristo, saber o que Ele quer de nós, para a partir disso, mantendo a nossa visão nele, desejando ardentemente estar com Ele, sentindo o orgulho de estar com Ele. A partir disso, nós seremos vistos por outras pessoas como verdadeiros Cristos. É muito complicado a gente buscar que as pessoas, principalmente na nossa família, né? Hoje a gente falou muito aqui sobre família. A Celina pediu oração pela família, eu pedi oração pelo meu pai, a Gabi pediu pela prima dela, a Vivi também pediu pelo irmão. Então estamos falando aqui de pedidos de família. E será que o que está faltando em nós? Vamos olhar para nós aqui. O que está faltando em nós muitas das vezes para que a família veja Cristo em nós? O que está faltando? Será que nós estamos realmente sendo Cristo para os nossos familiares? O que está faltando? Para mostrar para eles o caminho, para nos entregar como Cristo se entregou. Então é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos, que nós busquemos esse verdadeiro relacionamento com Cristo, que nós possamos discernir no nosso dia a dia como que está o nosso desejo, nossas concupiscências. Está voltada para Cristo? Nós estamos amando o mundo da forma que Cristo amou o mundo, ou nós estamos amando o mundo da forma que João está condenando aqui? Então é essa a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Amém. Eu não me lembro de ter feito essa relação entre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida com as tentações de Cristo no deserto. Nunca tinha, acho que não me lembro de ter visto esse vínculo, nem ter meditado sobre ele, entendeu? E realmente é isso mesmo, né? Assim, o modus operandi de Satanás é conforme algo que os discípulos a essa altura já tinham percebido, que é conforme a vulnerabilidade do homem natural, vamos dizer assim. Satanás foi justamente nessa vulnerabilidade. Esse tipo de palavra, irmãos, é para ser digerida ao longo da semana, entendeu? Sei que outros momentos virão, né? Mas é bom voltarmos a nossa mente para esse tipo de meditação, né? E tentarmos responder essa pergunta que ele deixou, foi o gancho que ele deixou, né? Será que a gente está amando o mundo da maneira como deveríamos amar ou não? E examinarmos a nós mesmos aí ao longo da semana, né? A gente não é aquilo que a gente diz que é, a gente é o que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que eu tô. Não, antes de você responder, observe o que você está fazendo ao longo da semana, aí você responde durante a semana, né? Olha, na segunda eu fiz isso, na terça eu fiz isso, na quarta eu fiz isso, e eu acho que eu não tô, não. Você pode pensar que você está, mas observe seus atos, né? De preferência, antes de você agir, medite na palavra e aí você age em cima dela, né? Que aí evita você ter que errar para depois você ver que você não estava, entendeu? Amém, irmão. Foi bênção demais. Bênção demais.